Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao devocional da IBE. Hoje eu quero continuar a estudar com os amados o texto de Salmos de número 1. Como eu disse no culto de quarta, estamos em um final de semana da Páscoa. Por isso a mensagem que pregarei hoje, domingo, é uma mensagem da Páscoa. E por isso eu não terminarei no púlpito o estudo devocional de Salmos 1 que comecei quarta-feira passada. E o objetivo de gravar esse vídeo é exatamente isso: terminar o estudo através do vídeo para que você possa ouvir o vídeo, assistir e também aprender um pouco mais sobre esse texto tão rico que é o texto de Salmos capítulo 1. Vamos fazer a leitura do mesmo? Abra lá sua Bíblia, Salmos de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerão. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, em nome de Cristo. Amém. Nós estamos estudando um texto por semana, 7 dias por semana, e também temos 2 mensagens do mesmo texto, uma na quarta e uma no domingo. E hoje eu quero encerrar o estudo desse texto de Salmos 1, que eu pregaria hoje à noite. Mas, como eu já disse, domingo de Páscoa, vou pregar uma mensagem de adoração a Deus, uma mensagem de edificação para os crentes, uma mensagem que realmente vai falar sobre a Páscoa no sentido de gratidão. Vai ser um culto muito especial e não perca, tá bom? Não deixe de acessar os nossos canais e curtir, se inscrever em cada um deles, @ibbemanuel.com.br, e compartilhe também. Estudando esse texto, quarta-feira passada, eu falei sobre a primeira lição, que Deus explica como ser feliz. A gente sabe que a busca da sociedade pela felicidade é muito grande. Alguns colocam essa busca relacionada ao dinheiro, aos bens, à família, ao emprego, a uma carreira sólida e próspera, a um ministério sólido e próspero. Mas nós olhamos para esse texto e a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que... E aí ele começa a explicar, o salmista começa a explicar sobre o motivo ou a razão da felicidade. Nós temos vários textos assim ao longo de toda a Bíblia que nos ensina como viver a verdadeira felicidade. Então, todas as vezes que você ler a expressão bem-aventurado aquele que, ou feliz é o homem que, depende da tradução, você vai encontrar ali respostas de Deus para a sua felicidade. Não se iluda em colocar a sua felicidade em homens, em projetos de vida, em bens, dinheiro, carreiras. Tudo isso é bom, tudo isso traz uma certa felicidade, mas tudo isso é passageiro, é temporal, tem data de validade. Por isso, coloque a sua felicidade naquilo que a palavra de Deus nos ensina em textos como esse que diz: bem-aventurados aqueles que... Isso eu já falei quarta-feira, eu estou apenas dando um resumo. A segunda lição é: quem são seus professores? Quem são as pessoas que te aconselham? É interessante que o salmista ele fala de 3 grupos de pessoas que não devem ser os nossos professores, os nossos conselheiros. Ele fala do primeiro grupo, dos ímpios. Ímpia é uma pessoa não salva, é aquela pessoa que ainda não creu em Jesus o Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso ela não tem o Espírito Santo dentro dela e por isso ela não pode lhe ensinar valores de Deus. Talvez ela vai lhe ensinar valores na vida acadêmica, valores na vida profissional, mas ela não pode te ensinar valores de Deus. Por isso que o salmista diz: feliz é o homem, bem-aventurado aquele que...
não ouve os ímpios, não andam com os ímpios, porque pelo fato deles não serem salvos, eles não conhecem o temor a Deus. Eles não têm o temor a Deus pela visão, pela ótica bíblica, que é aquela que a gente deve viver. E se eles não têm, eles não vão fazer, eles não vão viver, e automaticamente eles não vão poder nos aconselhar. O segundo grupo são os pecadores. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Em 1 João capítulo 1, verso 8 e verso 10. Ainda temos também Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram. Então a Bíblia afirma que todos nós somos pecadores. Mas o que o salmista diz aqui no verso 1? Bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém, nem para no caminho dos pecadores. São aqueles pecadores convictos. Aquelas pessoas que vivem no pecado de forma deliberada e não querem sair, onde a Bíblia chega a chamar isso de iniquidade, onde você sabe que está errado, mas permanece fazendo algo de errado. Isso a Bíblia chama de pecadores convictos, pecadores iníquos, iniquidade, né? Vem de iniquidade. Então essas pessoas elas não estão aptas a sentar com você para te dar conselhos. Temos que entender que esse grupo é salvo, o outro grupo não é salvo, o ímpio não é salvo, já o pecador ele pode ser salvo, né? Tem pecadores não salvos, como todos os que não têm a Cristo também. Tem pecadores salvos, na verdade todos nós somos pecadores, mas a ideia de pecadores convictos, aqueles que estão errados, os salvos, tá? Não o incrédulo, porque o incrédulo não tem essa ação do Espírito Santo em sua vida. Aqui fala do pecador convicto, ele é salvo em Cristo Jesus, mas quer viver no pecado por causa do seu livre-arbítrio. Não pare para andar com ele, porque você vai acabar fazendo as mesmas coisas que ele e será infeliz. Mas o salmista diz ainda: bem-aventurado aqueles que não andam, né? Não se assenta à roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que escarnecem, que zombam de valores, princípios, que zombam das crenças, das roupas, que zombam das pessoas. Os escarnecedores são aqueles que escarnecem, como fizeram com o nosso Senhor Jesus o Cristo lá atrás na crucificação. Então, se você conhece pessoas que são zombadoras, crentes ou não, se afaste delas, porque a palavra de Deus nos ensina lá em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso quer dizer, eu preciso tomar cuidado para que eu não vire um zombador, um escarnecedor. Eu tenho que tomar cuidado para que essas pessoas não me influenciem. Então são 3 grupos de pessoas que precisamos estar longe delas, no sentido, não podemos permitir que elas sejam nossos professores ou os nossos conselheiros. A terceira lição, que eu também falei quarta-feira passada, explica o porquê não pedir conselhos para essas pessoas. Se você ler os versos 4 e 5, nós vamos encontrar algumas respostas de Deus para esses grupos. Olha lá, verso 4 e 5. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Essas pessoas, o ímpio, aquela pessoa não salva, o pecador convicto, mesmo sendo salvo, o pecador convicto e os escarnecedores, zombadores, essas pessoas não vivem uma experiência com Deus. São pessoas que podem ser muito sábias em outras áreas, talvez numa vida acadêmica ou profissional, vão ter muito a ensinar. Mas são pessoas que não têm experiências com Deus, que não têm experiências com Jesus Cristo, que não vivem experiências com o Espírito Santo. Então por isso que elas não podem caminhar conosco, porque elas serão julgadas por Deus. E eu não quero ser julgado por Deus por cometer esses erros. Por isso que bem feliz, bem-aventurado é o homem que não anda com essas pessoas, porque elas cairão sob o juízo de Deus, como lemos no verso 4 e 5. Então se você não quer cair sobre esse juízo de Deus, então pula fora, né? Pula fora e comece a viver com outros grupos de pessoas, pessoas que buscam a palavra de Deus, pessoas de oração, pessoas que estudam a palavra de Deus, pessoas que têm comportamentos que frutificam frutos da vida eterna, frutos da palavra de Deus. E essas pessoas vão te abençoar. Agora, essas pessoas que eu citei, mesmo sendo salvas em alguns casos ali, como já expliquei, elas não têm muito a oferecer a você não. Ao contrário, elas podem te influenciar para que você seja como elas. Então, cuidado. A quarta lição, que não deu tempo de falar semana passada, falei muito rápido na verdade, a quarta lição está em
em buscar a felicidade através da prática da palavra de Deus. O salmista está falando que praticar a palavra de Deus gera felicidade. Olha lá, bem-aventurado, verso de número 2. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista não está se referindo apenas à lei judaica, está falando a Bíblia como um todo. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Ou seja, amado e amada, invista um tempo em estudar a palavra de Deus. Invista um tempo em meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus nada mais é do que você estar ali pensando num texto. Você logo pela manhã leia um texto bíblico, depois saia para trabalhar, fique pensando, meditando naquele texto, fique ali trabalhando esse texto no seu coração, porque você vai ver que ele começa a encontrar guarida dentro de você, para que depois possa mudar sua vida, suas atitudes, seus valores e assim por diante. Por isso, feliz é o homem que medita e pratica a lei do Senhor. Se você quer um manual da felicidade, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vai trazer respostas para todas as áreas da sua vida e vai te abençoar grandemente. Já falei mais sobre isso na quarta, tá? A quinta lição, daqui para frente, são lições novas. Não tem mais muita coisa não, já estamos caminhando para o fim. É um vídeo curto, tá bom? De estudo desse texto de Salmos 1. E depois você entra no nosso canal, @IBBEmanuel, e assista lá o culto de quarta-feira passada, agora dia 31 de março, e você vai encontrar ali um pouquinho mais sobre esse estudo, tá bom? A quinta lição desse texto é: uma pessoa feliz, ela abençoa vidas. Lemos no verso 3 que uma pessoa bem-aventurada é como uma pessoa feliz, né? É como uma pessoa plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. É interessante que uma pessoa que anda no caminho do Senhor, que é verdadeiramente feliz, que medita na palavra dia e noite e a pratica, ela vai frutificar, ela vai gerar frutos para que outros sejam abençoados. Aqui eu aprendo algo que o meu pastor Josué Pereira Félix, sempre ensinou. Ele foi chamado às mansões celestiais agora semana passada, né, para ser mais exato, domingo passado, e ele sempre dizia a seguinte frase: abençoado, abençoador. Aquele que é abençoado, ele abençoa vidas. E esse texto diz exatamente isso. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Por quê? Verso 3: será como uma árvore plantada junto a ribeiros, onde há água e onde há água há vida. E ali vai haver frutos. E aqueles que estiverem próximos vão colher os frutos e vão ser abençoados também. Amados, uma pessoa que pratica a lei do Senhor, que medita na palavra do Senhor e vive ela, é uma pessoa que vai abençoar muitos. Ela vai ser abençoada, ela vai abençoar a sua família, e essa bênção do Senhor, ela vai explodir, ela vai para fora, ela vai alcançar outras vidas e ela vai abençoar muitos. Por isso que você deve estudar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor, para que outros ao seu redor sejam alcançados por essa vitória. No sentido, você e sua família, mas também todos ao redor. Tem pessoas que a gente gosta de estar perto. Tem pessoas que a gente gosta de andar ao lado. Eu tenho algumas pessoas que eu amo estar com elas, porque eu sou abençoado por elas. Uma pessoa feliz, dentro da ótica de Deus, pelos valores de Deus, é aquela pessoa que abençoa, que todos gostam de estar perto. Sempre tem uma palavra boa, de ânimo, de esperança, de alegria, sempre tem um bom conselho, sempre tem algo a fazer que nos abençoa. Ela é abençoada e acaba respingando em cada um de nós, exatamente pelo seu estilo de vida. Pode ser uma pessoa muito simples no sentido intelectual, mas se ela anda com o Senhor, se ela é feliz no Senhor, ela tem tanto a nos abençoar. Então guarde essa mensagem no seu coração, pratique o estudo da palavra de Deus, medita na palavra dia e noite, tá bom? Esta é a quinta lição. A sexta lição: viva a palavra de Deus e serás honrado. Nós lemos nesse último versículo do capítulo 1 de Salmos assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui? É que se fizermos aquilo que a palavra de Deus diz, Ele nos honrará. Ele nos honrará. Nós vivemos um tempo onde as pessoas,
elas não aceitam mais a palavra de Deus. Hoje é o domingo de Páscoa. E um jornalista de um jornalzinho mequetrefe aí, que eu não vou citar o nome para não fazer merchan para eles, disse o seguinte: acreditar em Jesus é o mesmo que acreditar em coelhinho da Páscoa. Uma pessoa tola, uma pessoa cega, uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa que zomba da fé cristã num país cristão, essa que é a verdade, mas que é digna das nossas orações, para que Deus lhe tire a cegueira espiritual, para que ele possa viver aquilo que nós vivemos em Cristo. Só quem vive com Cristo sabe como é bom, como é prazeroso e como é recompensador andar com Ele. Porque quando andamos com Cristo, também andamos com Deus. E andar com Deus é andar com aquele que é o autor da vida e tem a vida eterna para todos nós após a morte. Então, meus amados, apesar da zombaria das pessoas desse tempo, como esse jornalista, entre outros tantos, apesar da zombaria, da perseguição, do escárnio para com aqueles que acreditam na Bíblia, o nosso Deus está nos ensinando: eu conheço o teu caminho. E se você fizer aquilo que é certo, eu vou lhe honrar. Se você fizer aquilo que está na minha palavra, eu vou te honrar. Nós lemos lá no livro de Gálatas 6:7 que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você colher uma vida no altar do Senhor, de estudar a sua palavra, praticar a sua palavra, meditar dia e noite, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo que fizer prosperará. Prosperará. E aí vem o último verso, número 6, onde o salmista diz: porque o Senhor, o nosso Deus, conhece o caminho dos justos. Ou seja, eu sei quem está fazendo a minha vontade. Eu sei quem está vivendo a minha palavra. Eu sei quem está praticando a minha palavra, apesar da perseguição, do escárnio, zombaria. Eu sei que tem sido fiel e eu vou honrar cada um desses. Então, esta palavra do verso 6, que é a última lição desse texto devocional, nos ensina que Deus honra aqueles que estudam, que praticam, que meditam na sua palavra. Tudo que fizer prosperará, nos ensina o Senhor. E se você está disposto a viver essa bênção de Deus, eu lhe convido a estudar a palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o jovem, a criança, aquele que estuda a palavra do Senhor, que medita nela dia e noite, que não vive de conselhos de pessoas não salvas, de pessoas que vivem no pecado de forma deliberada, de pessoas que são escarnecedores, mas são pessoas que buscam na palavra de Deus a felicidade do Deus vivo, do Deus da alegria. E a partir daí serão como árvores plantadas juntos a ribeiros, que dão o seu fruto no tempo certo, e tudo que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, os escarnecedores, pecadores convictos não são assim, pagarão pelo preço das suas escolhas, mas o Senhor conhece o caminho dos justos e fará prosperar. Pense nessa palavra abençoadora, palavra do nosso Deus. Compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso à palavra do nosso Deus verdadeira. E se inscreva nos nossos canais. Igreja Batista Emanuel, São Paulo, ali no Facebook. É só digitar @IBBEmanuel. Você já vai direto para a nossa página do Face. Curta a nossa página, compartilhe ela nas suas redes sociais. Também entre no YouTube, @IBBEmanuel. Curta a nossa página, compartilhe, acesse o sininho lá, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos ou de novas transmissões. E se quiser me seguir, eu sou o pastor Rui Alexandre, está lá no Face Rui Santos, entra lá, pode ir lá me chamar para ser amigo, serei seu amigo virtual, se possível amigo presencial também, e com certeza você vai poder me seguir e ter acesso ao conteúdo ou conteúdos da palavra do nosso Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e eu vou orar por você para que você possa realmente ter a visão do Senhor acerca desse texto e colocar em prática na sua vida. Ó Pai, sabemos que em tempos de angústia, perseguição, em tempos de escárnio, em tempo de zombaria por causa dos valores da Tua Palavra, muitos, ó Pai, têm medo de estudar, praticar, viver a Tua Palavra. Mas eu peço por cada um desses que estão ouvindo esse vídeo, que estão, ó Pai, estudando
estudando a Tua palavra comigo, que cada um deles, ó Pai, possam abrir seus corações para estudarem a palavra do Senhor, para meditar nessa palavra de noite. Dê forças, dê ânimo, dê coragem, dê ousadia, e que elas coloquem em prática em suas vidas, para prosperar, para viverem o verdadeiro sentido da felicidade, junto dos seus, junto das suas famílias, e para abençoar outras vidas através desta caminhada com o Senhor. E é em nome do Senhor Jesus o Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo de Páscoa. Compartilhe essa mensagem e pratique-a para viver uma vida próspera na verdadeira alegria e felicidade. Deus te abençoe. Até a próxima.